Oi, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que é minha xará, Bárbara Freire. Muito obrigada por ter separado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Você que é museóloga e tem tantas ideias inovadoras nesse cenário, é ótimo receber você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, Bárbara. Você pode falar pra gente, começar um pouquinho se apresentando um pouco, contando da sua história e como começaram os seus projetos? Sim. Então, eu me chamo Bárbara Freire, sou museóloga e diretora da Calliope Projetos e Ações Patrimoniais. A proposta da empresa foi desenvolver projetos inovadores na área do patrimônio cultural. Então, a partir da minha observação e experiência, venho entendendo primeiro o contexto local e tentando traçar estratégias de aproximação, de facilitar que as pessoas consigam chegar às instituições. Porque na minha experiência, eu vejo que parcela considerável das pessoas não conhecem os museus e geralmente não frequentam essas instituições por este motivo. Então, o Fala Sério, que é um produto da Calliope, vem com essa proposta de facilitar, democratizar o acesso para que as pessoas vão aos museus e conheçam um pouco mais sobre a história local. E o Fala Sério é esse aplicativo, então, onde estão listados todos os museus de Goiás, é isso? Inicialmente, o Fala Sério tem os conteúdos de museus de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ao todo são 88 locais mapeados, sendo 47 museus, centros culturais e instituições culturais, 27 bibliotecas e parques e praças próximas para as pessoas criarem seus próprios roteiros de visita. É muito mais interessante conhecer a história da nossa cidade com as construções, com esse patrimônio arquitetônico, com as instituições culturais que são instituições que nascem a partir desse intuito, que é preservar a memória e a história local. E eu gostei muito do aplicativo, até porque você fez de uma maneira muito inclusiva e diversa. Eu percebi ali que tem, por exemplo, questões de acessibilidade, de funcionamento, todas as informações necessárias. Acho que é muito completo mesmo. Você pensou nos detalhes dali de como seria usado no dia a dia de cada pessoa, né? Sim, eu venho tentando melhorar o aplicativo sempre. Ele surgiu em 2015 e aos poucos eu venho aprimorando, desde a comunicação visual, a comunicação verbal para ser mais acessível para os públicos, também os conteúdos dentro de cada informação, de cada instituição tem um texto sobre aquela instituição, uma apresentação breve e uma contextualização para a pessoa entender o contexto que aquela instituição surgiu e qual a proposta que ela tem, porque é importante ressaltar que os museus são um recorte da realidade. Eles são esses lugares de memória, mas também são de esquecimento, porque é impossível lembrar de tudo, então sempre é um recorte. E aí os museus falam sobre esse recorte, então os museus contam uma história pra gente, que tem início, meio e fim, e aí a gente traz essas aproximações com as outras instituições, e a gente vai criando também a nossa narrativa. Dentro do aplicativo, as pessoas têm informações sobre também as redes sociais, sites e informações para conseguir acessá-las. E para também conseguir programar a sua visita, como as linhas de ônibus, pensando na democratização do acesso. Um dos nossos grandes objetivos é facilitar e democratizar o acesso para que todas as pessoas tenham a possibilidade de frequentar essas instituições, visto que esse é um problema histórico dos museus. Os museus surgem num contexto lá no século XIX, com coleções privadas, então era um acesso elitista que subtendia um conhecimento prévio. Muitas pessoas ainda têm receio e perguntam se paga para entrar no museu. E é outra importante informação que a gente coloca no aplicativo, se há um valor a ser pago ou gratuidade. Mas ressalto que a maioria dos museus de Goiânia são gratuitos, são salvas exceções e são valores simbólicos.
Um dos pontos é a democratização do acesso e a acessibilidade, que a gente vem tentando aprimorar isso também através de informações como se há acessibilidade física naquela instituição, por exemplo, se uma pessoa cadeirante ou de baixa mobilidade consegue acessar, se tem rampas de acesso, se tem banheiros adaptados, elevador para a pessoa, então, antes de sair de casa e se frustrar chegando lá que não consegue acessar, ela consegue ter essa informação no aplicativo. E outro projeto vinculado também ao Fala Sério Aqui Tem Museu é o Aqui Tem História, que é uma proposta que foi pensada para o público deficiente visual e para todos os nossos públicos. Então a gente tenta atingir esse objetivo da acessibilidade, mas também ampliar para que o projeto alcance outras pessoas, que é o podcast com audioguia dos museus. Então eu venho desenvolvendo 9 audioguias a partir do projeto Aqui Tem História, com informações desses museus. Então a pessoa pode ouvir um pouco mais sobre a história daquele museu, o contexto que ele foi criado, o seu acervo e conhecer mais sobre aquela instituição. Então, na verdade, é uma visita guiada que pode servir, por exemplo, não só para a pessoa que tem alguma deficiência, mas também para um autista que não queira ter que conversar diretamente com alguém, até alguém mais introvertido, tímido ali. Essa é uma solução, né? E ainda dá para conhecer sem realmente estar lá. Quando você estiver fazendo nada, lavando louça na sua cozinha, você pode ouvir. Sim, sem dúvida. E você também falou sobre ter o projeto Aqui Tem Museu, que é para deixar bem claro, né, onde tem cada um deles. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como são esses totens, o que tem de informação neles e para que eles servem. Tem algum QR Code que liga para alguma coisa ou alguma coisa assim? O Aqui Tem Museu é uma proposta de sinalização externa, então, partindo também da minha observação que muitas vezes a gente passa na porta de uma instituição e não sabe que é um museu, pensei em uma proposta de sinalizar com a nossa linguagem visual, que é para atrair o público infantil e jovem, que é o nosso grande público foco, com ações interativas, naquela perspectiva que eu te falei do direito à cidade. Então, a criança passar pela rua e ter um jogo ali para ela interagir, porque eu percebo também que a cidade não é muito pensada nem para as crianças, nem para os deficientes. Então, aos poucos, projetos como esse e outros vão tentando minimizar essas barreiras. Então, criar uma cidade também mais inclusiva, mais atrativa e com mais espaços de interação para as crianças. Então, a ideia é que a criança passe, brinque ali no joguinho e mexa no totem. O totem é estruturado com uma base e três blocos que a criança pode mexer e interagir de forma tátil mesmo. A intenção é interagir e utilizar além dos sentidos da visão. Então, o corpo, a criança é esse indivíduo que precisa de movimento, então utilizar também o corpo. E nas imagens do Aqui Tem Museu, a gente vem tentando trazer imagens que atraiam o público a conhecer aquela instituição. Então, imagens internas do museu e também imagens históricas, como o nosso primeiro totem, que foi lançado no dia 28 de setembro no Museu Pedro Ludovico. Nele, nós temos imagens cedidas pelo Museu da Imagem e do Som, imagens históricas do período da década de 30 até 60, com representações do Pedro Ludovico e imagens internas do museu para as pessoas conhecerem um pouquinho mais e também entrarem, conhecer a história do Pedro Ludovico. E assim, mais outros 19 lugares irão receber em breve os seus totens também. Eu acho que os totens realmente atiçam muito a curiosidade de quem passa por ali, assim como o que eu acho que é a grande estrela dos projetos que eu conheci até agora, porque eu, pelo menos, me apaixonei genuinamente por ele.
que é o passaporte. Vamos mostrar como é que isso aqui funciona? Explica para quem nunca viu. Certo. Você recebeu o passaporte, e aí? Abre ele, qual a primeira coisa que você vê? O que você faz com ele? Certo, vamos lá. Então, passaporte especial de viajante da cultura. Por que passaporte? Primeiro, porque ele tem vinculado a ele um programa de fidelidade que eu vou explicar rapidinho. Aqui na frente você tem acesso também ao QR Code do aplicativo. E nós divulgamos no nosso Instagram os pontos de retirada. Então há vários museus que têm o mapa e você pode ir lá fazer a sua coleta gratuita. Aqui é o nosso programa de fidelidade com as estrelinhas que você pode coletar nos nossos eventos do Sábado Tem Museu. E aqui o nosso mapa ilustrado com as informações dos museus, centros culturais, instituições culturais, bibliotecas, parques e praças próximos aos museus e edificações Art Deco do período da formação da capital. Então, é esse mapa ilustrado para interação com o público e para ela criar esses próprios roteiros, né? Então, identificar dentro do mapa e entender quais são próximos, com ilustrações da artista e ilustradora Emília Simon, que ela vem desenvolvendo as ilustrações e identidade visual da Calliope e dos projetos do Fala Sério. Então, tentar aproximar também e estimular a imaginação, né? Não só das crianças, mas também dos adultos, que eu acho que tem muitos adultos aí colecionando também. E aqui você consegue fazer com que as famílias interajam, né? Porque é algo que eu também acho que diminuiu muito com a modernidade, principalmente com os celulares, tablets. É algo para fazer e interagir de corpo inteiro, né? Sim, é criar um tempo de qualidade, que a gente chama, né? Criar um tempo que a família, de uma forma geral, pais, vós, tios, tirem para conhecer um pouco mais sobre a cidade, mas também ter um tempo com a criança que extrapole os convencionais espaços como o shopping. Então, tem outros espaços que tem muito mais diálogo sobre o que é a cultura local do que esses espaços propriamente mais comerciais. Agora, como uma pessoa muito interessada no projeto, só por curiosidade, quanto tempo você acha que levaria para conseguir ampliar isso até realmente estar em todo o estado de Goiás? Eu ainda não consigo estimar, mas eu espero que em breve. Eu acho que isso é importante não só para a cultura de uma forma geral, mas também é uma forma de turismo, de movimentar a economia local, né? Então eu acho que são ações que são importantes e quem sabe com mais envolvimento das pessoas também vem envolvimento de outras entidades como do turismo para a gente ir aos poucos ampliando. Eu acho que sozinho a gente não consegue fazer muitas coisas, mas também com parcerias a gente consegue aos poucos ir ampliando o impacto e a efetividade das ações em relação com as pessoas. Meus parabéns por todos os projetos, eles são realmente inovadores, eu acho que essenciais para a gente desenvolver a cidadania mesmo, sabe? De conhecer a própria história. Então, muito obrigada pelo serviço que você presta. Eu queria saber se você tem algum recado final para os nossos leitores e seguidores aqui hoje. Obrigada, eu agradeço novamente, agradeço o espaço. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o Fala Sério, aqui tem museu, nosso aplicativo para dispositivos móveis. Você tem acesso ao aplicativo no @falaserioapp, nosso Instagram, e lá tem toda a programação atualizada dos projetos, tanto Sábado Tem Museu, o Aqui Tem Museu e o Aqui Tem História.